Terceiro ano, estamos de volta com a disciplina de História. Em História nós falamos sobre mercado, shopping center, indústrias, né? Na aula passada. E hoje nós vamos trabalhar o livro Ficha, lá na página 133 e 134. Nós vamos falar sobre trabalhos urbanos e rurais, revisando esses conteúdos, certo? Então, questão 1, página 133. Existem várias profissões que podem ser desenvolvidas no meio urbano. Essas profissões podem utilizar o trabalho manual e o trabalho mecanizado. Nós falamos sobre isso, né? Na aula anterior. E aqui pede para escrever 3 profissões desenvolvidas no meio urbano. Então vamos lá. Vocês podem colocar profissões que são realizadas na área industrial e na área comercial, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem aí. Vocês coloquem 3 profissões que são realizadas na área industrial e na área comercial, ok? Letra B. Classifique as profissões que você escreveu no exercício anterior de acordo com a sua preferência, o que você mais gosta, tá? O que você gosta mais, o que você gosta mais ou menos e o que você gosta menos. Então, você que vai escolher a profissão que está adequada dentro desses padrões aí pedidos, tá bom? Que se adequa aí. Então, número 2. Como você estudou, novas profissões vão surgindo com o passar do tempo e com o desenvolvimento da tecnologia. Nós vimos isso, né? Que nós até falamos que anteriormente não havia celular, hoje em dia tem celular. Antigamente não existia maquinários, hoje em dia existem maquinários para facilitar, né, o trabalho dos agricultores. Antigamente era mais manual. E assim, né, a tecnologia vai avançando. E ao mesmo tempo que a tecnologia avança, algumas profissões também vão deixando de existir. E vão deixando de contratar, né, novos funcionários, porque a máquina ali já faz alguns serviços. Que profissão desenvolvida no meio urbano você imagina que será criada no futuro? Desenhe a profissão e explique sobre ela a seguir. Vocês vão escolher a profissão que vocês acham que vão prevalecer ou que vão ser desenvolvida, né? Ou que ainda vão desenvolver para futuramente estar sendo pedida, né? E aí vocês vão desenhar essa profissão e vão explicar por que vocês acham que é ela. Bom? Lá na página 114, questão 3, nós vamos realizar assim, ó. Existem várias profissões que podem ser desenvolvidas no meio rural. Essas profissões podem utilizar o trabalho manual ou o trabalho mecanizado. Escreva 3 profissões desenvolvidas no meio rural. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. Vocês podem colocar, né, citar profissões como fazendeiro, agricultor, entre outras. Mas aí é a escolha de vocês, tá? Letra B. Vocês também vão classificar essas profissões. Vocês vão escrever, tá? Essas profissões de acordo com o exercício anterior. E vocês vão escrever a profissão que você mais gosta, a profissão que você menos gosta, que gosta mais ou menos, e a profissão que você menos gosta. E embaixo, como você estudou novas profissões, né? Elas vão surgindo com o passar do tempo e com o desenvolvimento da tecnologia. Que profissão desenvolvida no meio rural você imagina que será criada no futuro? No meio rural. Desenhe essa profissão e explique em seguida o porquê, tá? No meio rural, por que você acha que futuramente ela vai existir ou vai passar a existir? Bem, essas são as atividades para vocês fazerem mediante a revisão, né, mediante o que foi falado na aula anterior. Eu vou pincelar aqui o que nós revisamos, né, o que nós falamos na aula anterior, para que fique mais assim esclarecido. Então agora nós vamos lá para o livrão, e no livrão, a partir da página 214 do nosso livrão, a partir da página 214 até a 219, nós vamos fazer um apanhado do que foi falado na aula anterior. Bom, nós vimos, né, que as feiras existem há muito tempo, nós falamos dos mercados, né?
E as feiras, elas costumam ser realizadas em locais o quê? Abertos, né? Em praças, em ruas, e até hoje isso acontece, né? E nós falamos que um dos mercados mais antigos do mundo está situado na cidade de Istambul, na Turquia. Ele é chamado de Grande Bazar e tem mais de 500 anos. Aí nós vimos que ele possui mais de 3.000 lojas, ali eles vendem diversos tipos de produtos, como jornais, roupas, artesanatos, né? Nós vimos que mercados são comuns em várias partes do mundo, né? E muitos deles são considerados o quê? Pontos turísticos. A partir do momento que estão vendendo ali, estão mostrando as artes, né? Os artesanatos, e estão recebendo os turistas, e aí acaba virando um centro comercial turístico. Nós falamos também sobre shoppings, né? Apesar de mercados e feiras ainda serem comuns em várias cidades, atualmente muitas pessoas preferem fazer compras no shopping. Às vezes no shopping as mercadorias são um pouquinho mais caras, mas aí tem a praça de alimentação, tem o brinquedinho, tem outras lojas, e aí fica para quem gosta de uma coisa assim mais confortável e preferem passear no shopping. Depois nós falamos sobre as indústrias, certo? E nas indústrias, né, como nós vimos, o comércio é uma forma de trabalho bastante presente e importante nas cidades. O comércio ele gera, né, emprego, ele faz a moeda circular, né, ali que está o forte das vendas. Ele promove a ligação entre o campo e a cidade, mas não é a única atividade a fazer isso. Outro trabalho urbano que depende do campo é o trabalho nas indústrias. Quase tudo que usamos no nosso dia a dia é industrializado. Nossas roupas, nosso celular, os carros, os móveis, tá? E por aí vai. As fábricas, elas possuem máquinas. Esses maquinários, eles auxiliam na produção desses produtos. Elas agilizam muito o serviço, né? Foi aquilo que eu falei, os maquinários vieram para agilizar o serviço, e exigem o quê? Poucas pessoas empregadas para serem contratadas. Mas será que sempre foi assim? Não. Com o passar dos anos, né, a tecnologia foi avançando e foram se modificando, né? Tudo vai se modificando. Lá na página 217 do nosso livrão, nós falamos sobre as oficinas de artesanato, que antigamente não existiam fábricas. Todos os produtos eram feitos em casa, né? E eram feitos por artesãos, né? Ou no campo ou nas cidades. Os artesãos trabalhavam sozinhos. Ele trabalhava sozinho ou era auxiliado por poucos assistentes. Com o trabalho artesanal, produzir um sapato, um tecido ou uma ferramenta era um processo muito demorado, né? Um artesão levava muito tempo para fazer isso. Ainda hoje existem muitos artesãos, tá? Esses artesãos que produzem todo tipo de objeto, como roupas, quadros, móveis, alimentos e outros, né? A maioria dos objetos e dos alimentos que consumimos atualmente são produzidos de forma artesanal. Depois nós mostramos até um artesão, né, trabalhando sozinho aqui, né, e pra gente ter ideia assim de quanto ele tá só, o trabalho manual demorado, lá na página 217. E depois, lá na 218 e 19, nós falamos sobre o surgimento das fábricas e o trabalho nas fábricas atualmente. Aí nós falamos, né, que muitas pessoas elas buscam formas, né, de tornar o trabalho dos artesãos, né, mais fácil e rápido, e para isso passaram a investir em tecnologia. Montando máquinas para agilizar a produção manual. Isso mudou bastante o trabalho das pessoas, né? Antigamente elas se cansavam muito, agora se cansam menos e produzem mais. As máquinas foram levadas para os grandes galpões, né? Dando origem às fábricas.
As primeiras fábricas a surgirem na Inglaterra foram há cerca de 300 anos, tá? Com as fábricas surgiram novos empregos, como operador de máquina. Olha lá o exercício anterior, né? Que nós falamos sobre as fichas. Antigamente, né? Operador de máquinas, mecânico, zelador de fábrica. Esses empregos existem até hoje. As fábricas tornaram a produção muito mais rápida e fácil, aumentando a quantidade de produtos para os comerciantes fazerem o quê? Venderem. Antigamente, as pessoas trabalhavam ainda mais horas do dia do que hoje. Por isso, elas precisavam morar perto das fábricas. Com isso, surgiram as cidades dormitórios e os bairros dos operários. Esses bairros eram construídos bem próximo das fábricas para os funcionários, para que os funcionários não precisassem se deslocar para muito longe do trabalho e ficasse mais próximo, né, do seu local de trabalho. Daí nós falamos também sobre o trabalho nas fábricas atualmente, nos dias de hoje. Como vimos vários tipos de trabalho, esses trabalhos surgiram com as fábricas. Alguns deles existem até hoje, porém, novas profissões foram criadas ao longo do tempo. Olha aí. Atualmente, a segurança nas fábricas é muito importante. Os trabalhadores da indústria até usam equipamentos de proteção, como capacete e luvas. Por isso surgiu a profissão do técnico de segurança do trabalho. Olha aí, respondendo lá a questão da ficha que nós lemos ainda há pouco, né? No qual o profissional verifica a segurança do ambiente e dos trabalhadores. As fábricas devem ser limpas e seguras e é proibida a contratação de crianças, certo? Então, com a tecnologia, né, nós falamos anteriormente que foram surgindo, né, profissões que podem ser que sejam as profissões de futuro, podem ser que venham outras, né, e faz assim com que a gente possa refletir na atividade lá do livro ficha, tá? Então é mais assim para que possamos fazer um apanhado geral, né, do que foi falado dentro da disciplina de História, para que vocês possam realizar aquelas 2 páginas de fichas que eu falei no início da aula, certo? Então, nós sabemos que a maioria das pessoas do Brasil vive o quê? Vive no meio urbano. Nas cidades existe uma grande variedade de trabalhos, e nós falamos sobre isso. Nos dias atuais, os shoppings, né, são locais muito visitados para compras e diversão. E com o desenvolvimento, né, das cidades, começaram a surgir o quê? Os mercados locais, né, cobertos e fechados, onde diversos comerciantes, o que eles fazem? Eles vendem diferentes tipos de mercadorias. O trabalho no meio rural e no meio urbano se modificou e se desenvolveu no decorrer do tempo. Hoje são utilizadas muitas máquinas e que facilitou e agilizou o trabalho de todos, certo? As feiras também nós vimos, né, que existem há milhares de anos e são muito comuns no Brasil, no nosso país, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a revisão de história, façam com muito carinho, né, com muita reflexão, as 2 páginas que nós lemos no início do livro ficha, e que vocês possam refletir, né, sobre esse estudo que nós trouxemos como revisão, né, sobre mercados e indústrias, né? O que será a profissão do futuro? Como será? E o que você pensa sobre isso? No meio urbano e no meio rural. Um beijo. Boa atividade para todos vocês.